Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre alguns tipos de pinturas. Na aula passada nós ficamos conhecendo um tipo de pintura chamado xilogravura. Lembram disso? Que nada mais é do que uma espécie de carimbo, onde é feito em um pedaço de madeira. Então ele é desenhado, talhado, feito em alto relevo. Aí quando a gente passa a tinta e carimba no papel, fica aquele desenho marcado. E nós fizemos essa experiência utilizando um pratinho de isopor. Na aula de hoje, nós vamos utilizar a apostila lá na página 23, capítulo 4, onde fala a arte e sua ancestralidade. Então, pegando a sua apostila, quando a gente abre o capítulo, a gente vê que nós temos uma imagem aqui de uma caverna, e nós vemos que tem pinturas, tem formatos de mãos. E aí diz assim: em sua opinião, como essa pintura foi feita? E letra B, que tipo de material foi utilizado para criar essas pinturas? Então, para a gente pensar um pouquinho, que material que foi usado, como é que foi feita essa pintura? E aí os dados da imagem: Cova das Mãos, conjunto de pinturas rupestres de cerca de 7.000 anos atrás, feitas em Santa Cruz, Argentina. E a fotografia é de 2015. Então, imagina que essa pintura tem mais de 7.000 anos que está nessa caverna. Virando a página, então nós já começamos a entender que o tema da aula de hoje é arte rupestre, pintura pré-histórica, arte pré-histórica. Então nós estamos falando de uma coisa muito antiga. E se a gente começa a observar as imagens aqui, nós começamos a ver alguns elementos, alguns tipos de pintura um pouco diferentes do que nós vemos nos dias atuais. Então acompanhe a leitura com a prof. Consideradas os primeiros registros artísticos dos seres humanos, as pinturas rupestres podem ser encontradas em diferentes países. No Brasil, existem pinturas rupestres em vários estados, entre eles Minas Gerais, Piauí, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Goiás e Pernambuco. As pinturas rupestres podiam ser feitas com pigmentos naturais, os quais são obtidos de plantas, óleos e rochas. Os instrumentos utilizados para a pintura eram feitos de ossos, madeira e fibra vegetal. Veja a seguir alguns dos exemplos de pinturas rupestres feitas por seres humanos que viveram milhares de anos atrás. Então, ali na letra A, nós temos a pintura rupestre no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí. Então, nós observamos aqui uma pintura específica e já vamos conversar sobre ela. E a segunda, pintura rupestre no distrito de Cocais, na Estrada Real, em Barão de Cocais, em Minas Gerais. E aí nós temos uma perguntinha ali no número 1. O que está sendo representado em cada uma das pinturas rupestres acima? Então, o que vocês estão enxergando? O que vocês estão vendo nessa pintura? O que será que eles estavam tentando representar a partir dessa pintura? Além das pinturas rupestres, existem as gravuras rupestres, chamadas petróglifos. Veja alguns exemplos. Então, são gravuras feitas nas pedras. Petróglifo nas montanhas Altaí, na Rússia, e petróglifo da Pedra do Ingá, na Paraíba. E aqui do ladinho tem uma descrição. Rupestre é uma palavra de origem latina que se refere à rocha. Desse modo, a expressão arte rupestre denomina as manifestações artísticas feitas em rochas, como pinturas e gravuras. E número 2, o que está sendo representado em cada uma das gravuras rupestres acima? Então, o que a gente percebe aqui, a arte rupestre, então a arte, a expressão nas rochas, dentro das cavernas. Nós estamos falando de um tipo de arte muito antiga. Então, como nós falamos de algo antigo, nós estamos falando de uma arte produzida com materiais retirados da natureza. Então, pigmentos tirados de plantas, de flores, de rochas, utilizando fibras vegetais, utilizando pedaços de madeira para fazer os registros
nas rochas. Então, a pintura rupestre é quando tem, então o desenho é uma pintura mesmo, utilizando pigmentos, utilizando pigmentos naturais, ou muitas vezes também era utilizado sangue de animais. E quando nós estamos falando de uma gravura rupestre, nós estamos falando de algo que precisou ser escavado. Então nós temos um relevo ali, se você prestar atenção, principalmente na segunda. E as imagens que nós estamos observando, a gente vê que são animais grandes, o que parece representar cenas de caça, né? Cena de animais que foram caçados, ou animais que podem ser que representavam perigo, algumas das possibilidades de representação nessas imagens, né? Então, se a gente perceber aqui, nessa imagem, se você olhar, nós vemos grandes animais, mas nós também vemos homens, e tem homens aqui que estão segurando armas, como se fossem arcos e flechas. Nós vemos que é como se fosse um embate, né, entre homens e animais, uma caçada mesmo. E aqui quando a gente vê, parece uma mãe com um filhotinho, né? Dá a entender. O que mais que vocês acham que está sendo representado nessas cenas? Vocês podem colocar nos comentários do vídeo, tá bom? E virando a página, quando a gente vê arte pré-histórica, que nós temos aqui algumas esculturas, é chamado arte pré-histórica o conjunto de manifestações artísticas dos seres humanos antes da invenção da escrita. Então nós estamos falando de coisas antiguíssimas, gente. Além das pinturas rupestres e dos petróglifos, existem as esculturas. Conheça algumas delas. Então, a escultura de cavalo, feito em marfim de mamute, encontrada na Alemanha. A escultura de pássaro, entalhada em osso, encontrada na França. Escultura de calcário, Vênus, encontrada na Áustria. Escultura de Vênus, feita em marfim de mamute, encontrada na França. Então nós estamos vendo que os materiais utilizados foram materiais retirados da natureza, né? Retirados dos animais, ossos, o marfim do mamute, calcário. Então a gente viu aqui 3 tipos de representações artísticas rupestres. Então a escultura, os petróglifos e a pintura rupestre. Vimos 3 coisas diferentes. O que essas 3 coisas têm em comum? São expressões artísticas. Então alguém, em algum período da humanidade, em algum tempo histórico, quis expressar alguma coisa através da arte. Seja na pintura, na escultura, deixando gravado, quis deixar gravado alguma coisa, quis passar uma mensagem para alguém. E essa mensagem ficou preservada até os dias de hoje, quando nós podemos estudar no ano de 2020 e ver uma pintura, uma escultura que foi produzida há muito mais de 7.000 anos atrás. E o que nós vamos tentar representar hoje, de uma maneira um pouco mais simples, é a imagem que a gente viu no começo do capítulo, que é a da Cova das Mãos. Então, dessa caverna que tem a ilustração das mãos, né? Como se as pessoas tivessem colocado as mãos na parede e deixado as marcas. Um filme que representa um pouco do período pré-histórico e disso, né, dos desenhos nas cavernas, o filme dos Croods. Então, se alguém assistiu, se alguém quer assistir, a prof deixa a indicação do filme dos Croods. E o que nós vamos fazer? Então, aqui na página 26, tem a explicação da atividade. O que você vai precisar? Em uma folha branca, numa folha de papel chamex, de papel sulfite, você vai pôr a sua mão, você vai contornar a sua mão e aí você vai recortar. Vai ficar assim, ó. A prof já trouxe recortada para adiantar. Então, você desenha a sua mão e recorta. A minha ficou uma mãozona, né? Beleza. A folha que vocês vão usar está aqui, que é essa folha marronzinha. Vocês podem destacar, recortar ela e tirar da apostila. Tudo bem, gente? Eu vou colocar a minha aqui no quadro para ficar mais fácil a visualização. Então é nessa folha que vocês vão usar. Aquelas crianças que não estão com o caderno de artes em casa, por acaso não estão, deixem a folha na apostila. E aí, quando a gente retornar, ou quando vocês estiverem com o caderno, aí sim vocês retiram da apostila e colam bonitinho no caderno. Agora, quem está com o caderno em casa pode tirar e depois que a atividade estiver pronta, vai colar essa folha no caderno. Então, vamos lá.
Então você tem a sua folha, a sua folha marronzinha lá, e você tem a mão que você recortou. Você vai precisar para essa atividade de uma escovinha de dente velha. Não é a escova de dente que vocês estão usando e não é uma escova de dente nova, gente. É uma escova que você não usa mais. Na casa da gente, a gente sempre tem uma escovinha assim que a gente não usa mais, uma escovinha velha. Essa escova vai ser usada para pintura, quer dizer que não pode mais usar para escovar os dentes. Se você quiser usar essa escova e pôr dentro da sua caixinha de artes, pode pôr, porque a gente usa bastante em artes. Então veja só, o que você vai precisar? Você vai precisar de tinta guache, você vai escolher a cor que você quiser. Eu escolhi aqui vermelho e amarelo. Também dá para pegar um pouquinho de branco, enfim, você que sabe. Deixa eu abrir aqui. Nós vamos abrir os potinhos de tinta. E qual é a atividade que nós vamos fazer? Você vai posicionar a mão na sua folha. Só que assim, a prof vai colocar ela ali com fita. Por quê? Porque eu tô fazendo em pé. Vocês que vão fazer na mesa não precisam colar, é só você segurar com a sua mão. Então vamos lá, fazer esse servicinho aqui. Rapidinho, fazendo os rolinhos de durex. Ó, eu vou colocar a minha mão aqui. A mãozinha de vocês, como é menor, vai ficar melhor na folha. Minha mãozona, né? Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua escovinha de dente e você vai molhar um pouquinho na tinta. Olha como é que ficou. E aí o que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Você vai passar o seu dedo espirrando ali, ó. Olha só. Se vocês não estiverem enxergando como é que tá ficando, a prof vai depois aproximar. E o interessante é que você continue molhando, você vai sujar o seu dedo. Eu vou pegar um pouquinho de vermelho agora. Molha a escovinha e vem fazendo a mesma coisa. Ó, talvez no vermelho vocês enxerguem melhor. Segura os dedos aqui para ficar bem marcado. E vão fazendo isso, gente, para ficar com o desenho, com o formato da mão. Eu vou fazer um pouquinho de branco. Sujei minha tinta branca, mas ó, peguei um pouquinho de branco para ver se fica melhor. Enfim. Aí vocês podem tirar essa mão daqui. Ó, a minha ficou levemente marcada e vocês vão colando ela e fazendo mais vezes. Então, olhem na apostila como é que ficou ali, as marcas da mão, e tentem fazer bastante espirrinho de tinta. A prof parou aqui porque tá espirrando em todo o quadro. Então, o interessante é que você faça bastante desse movimento de espirrar a tinta. Vai fazer um pouquinho de bagunça? Vai fazer um pouquinho de bagunça, isso sim. Mas é só você tomar um pouco de cuidado que dá tudo certo. E aí você vai deixar secar e depois que secar, você pode ou colar no seu caderno ou esperar para colar depois. Tudo bem? Eu quero ver essas atividades bem bonitas, caprichem, usem bastante cores acesas, amarelo, use o branco, pode usar bastante vermelho para ficar bem parecida com a atividade que está ali na apostila e também com a pintura rupestre lá das cavernas, tudo bem? Vou ficar bem curiosa para saber como é que ficou a atividade de vocês. Um beijo e até a próxima aula!